Olá, mais uma vez aqui para trazer-vos uma palavra de Deus. E respondendo a pergunta de um internauta, perguntou o seguinte: é válido o ministério pastoral feminino? Olha, essa questão ela é tão polêmica e é quase que interminável, né? Essa polêmica parece que não termina. Mas eu posso trazer para você aqui três coisas fundamentais. É importante saber o que é bíblico, o que é antibíblico e o que é extra-bíblico. Bíblico é aquilo que, além de estar na Bíblia, Deus aprova. Antibíblico é aquilo que, apesar de não estar na Bíblia, Deus aprova. E antibíblico é aquilo que, além de não estar na Bíblia, Deus não aprova. Então vamos lá. Ministério pastoral masculino é bíblico e, portanto, Deus aprova. Ministério apostólico, tanto masculino quanto feminino, Deus não aprova e não está na Bíblia. Aí alguém fala: opa, não está na Bíblia? E quanto aos apóstolos do passado? Ok, pergunta válida. Quanto aos apóstolos do passado? Aí eu diria para você, é bíblico. Porque aqueles apóstolos do passado, para serem apóstolos, eles receberam a presença de Jesus. Jesus apareceu para eles. Jesus apareceu para eles. Não apareceu em forma de anjo. O próprio Jesus apareceu para ele. Aliás, eles andaram 3 anos com Jesus. Tá certo? Estou referindo-me a Pedro, João, Lucas, embora não tenha sido apóstolo, né? Mas ele também andou com Jesus. Tiago andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Ok? Paulo aceitou, foi laçado, né? Acabou que aceitando o evangelho, mas foi no laço. Foi quase de maneira, como eu poderia dizer, compulsória. Porque Paulo realmente era um cidadão difícil. Ele era soldado, ele era uma pessoa que, enfim, defendia muito a lei, tinha prazer em atender a lei, ele tinha prazer em perseguir os cristãos. Por quê? Primeiro, pelo nome. Paulo, no caso Saulo, né? Ele era Saulo. O seu nome de registro é Saulo. Ele adotou Paulo por causa de um homem pelo qual ele tinha grande admiração, que era Marcos Paulo, Cláudio Paulo. Foge aqui, mas eu posso te dar a resposta até o final dessa mensagem, se for interessante. Se não for, posso responder depois. Mas fato é que o nome dele não era Paulo, de natureza. O nome dele era Saulo. E Saulo, no grego, quer dizer Saul. E assim como Saul perseguiu Davi, Saulo tinha prazer em perseguir os cristãos. Então era prazer dele perseguir. E foi numa dessas tentativas de perseguir os cristãos em Jerusalém que, no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com ele. E ele perguntou: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ali começou o trâmite, ali começou o processo da conversão na vida de Paulo. Porque Paulo achou estranho e curioso aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, segundo a tradução, Jesus falou com Paulo de uma linguagem hebraica, quando na verdade o que predominava naquela época era a língua aramaica e a grega. O hebraico pouco se usava, porque os hebreus perderam essa linguagem, esse idioma nativo deles lá na Babilônia. Ok? Então Jesus fala com Paulo em hebraico
E Paulo acha curioso aquela voz em hebraico falando com ele, e ele pergunta: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo foi chamado apóstolo dos gentios, por quê? Porque os outros apóstolos eram judeus. E como tal, inclusive Pedro teve dificuldade. Pedro, de certa forma, ele resistiu à ideia de aceitar que os não-judeus, portanto os gentios, fossem salvos. E ele teve uma visão, o apóstolo Pedro teve uma visão de que apareceu um lençol, e naquele lençol havia alguns animais, e a voz dizia: levanta e come. Aí Pedro falou: mas como comer, Senhor? Porque eu nunca comi coisa comum, nem imunda. Aí o Senhor disse para ele: não chame de imundo o que eu santifiquei. Acontece que ele acorda daquele sonho e ele lembrou que aqueles animais representavam os gentios, que ele resistia que fossem salvos. Então essa resistência de Pedro levou Jesus a mobilizar-se, no sentido de resgatar alguém que pudesse representar os gentios. E Paulo foi este alguém, porque Paulo tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania romana e tinha cidadania judaica. E Deus viu nele um perfil ideal para ser representante dos gentios. Por isso ele passou a ser chamado de apóstolo dos gentios. Confere. Então, o apostolado ele ficou limitado àqueles homens, entre eles Paulo, daquela época. A partir da morte do último apóstolo, portanto, de João, que morreu em Éfeso, depois de ser jogado numa taxa de gordura, e ao resistir àquela queimadura, ele foi lançado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e volta para Éfeso, tá certo? E lá ele morre de morte natural. Então esse foi o último apóstolo vivo. Todos os demais apóstolos que surgiram depois desses apóstolos, do tempo de João, de Paulo, de Pedro, esses são tidos como falsos. Por quê? Porque os apóstolos do passado, eles deixaram para nós escrituras, as cartas paulinas, as cartas pedrinas, as cartas juninas, que é de João, ou joaninas, não juninas. Junina vem de junho, de festa, pelo menos no meu conceito, a festa joanina e a festa pedrina e as cartas paulinas, joaninas e pedrinas. Então essas cartas, essas epístolas foram escritas para a nossa instrução. E Paulo chegou a escrever a Timóteo, ele disse que toda a escritura é divinamente inspirada para instruir, para redarguir e tal. E observa o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios aqui acerca dos apóstolos. Observa, capítulo, deixa eu me ver aqui, vou trazer para você, rápido, porque estamos com pouco tempo, mas não pode ser rápido, de forma resumida. Eu ensino dizendo que não pode, então para mim também não pode, nada rápido. Olha aqui, olha aqui, versículo 20 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, dizendo o seguinte, eu vou ler o 19 para melhor compreensão. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ok? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, ou a pedra angular. O que é que Paulo está dizendo aqui? Em um templo, imagina-se um templo, a igreja de Cristo é como um templo. A pedra angular é Cristo. O alicerce são os apóstolos. Eles levantaram, em cima daquele alicerce, eles levantaram as paredes. Então, o fundamento deste templo,
eram os ensinos dos apóstolos. Portanto, qualquer outro homem que se definisse como apóstolo, trazendo um outro tipo de doutrina, outro tipo de ensinamento, outro tipo de preceitos, Paulo disse, este tal é anátema. E Paulo chegou até a dizer, num determinado versículo, que eu não lembro de cor, mas eu posso procurar, porque minha Bíblia está marcada aqui bonitinho, e eu posso trazer para você. Não vai ser neste exato momento, para que a gente não ocupe muito tempo. Mas Paulo disse que se algum, inclusive anjo do céu, vir trazer outra doutrina, e não essa que nós pregamos, o apóstolo Paulo dizendo, esse será anátema. O que é anátema? Falso. É fake. Tá certo? Portanto, apóstolo hoje não existe. A Bíblia não dá respaldo a nenhum apóstolo. Isso é antibíblico. Nenhum apóstolo. Eu conheço o apóstolo fulano. Qualquer apóstolo que você diz que conheça, não sendo esses apóstolos bíblicos, eles não são verdadeiros. Nenhum, com letra maiúscula. Se você conhece tal apóstolo, seja lá qual for, Valdomiro Santiago, apóstolo Hernandes, apóstolo Wagner, apóstolo João, apóstolo, seja lá qual for o apóstolo que você já ouviu falar do nome, se é do nosso século, que se é contemporâneo, não é verdadeiro e não tem respaldo bíblico. Isso é antibíblico. Além de não estar na Bíblia, Deus não aprova. Agora, o pastorado feminino não está na Bíblia, mas não há nenhum conceito bíblico que reprove essas práticas. Porque existiam diaconisas, mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Existia a juíza Débora, Raquel era pastora de ovelhas, mas ovelhas no sentido literal. Então, quando eu falo pastor de ovelha, eu estou usando no sentido figurado, tá certo? Pegar a ovelha como metáfora, certo? Porque é a questão comportamental da ovelha que reflete no comportamento do cristão, por isso chamado de ovelhas. Assim como Jesus era o Cordeiro de Deus, assim as ovelhas, a igreja é considerada como ovelhas do pastor, chamado Jesus. E, portanto, ele confia a outros homens a prerrogativa de pastor. Observe que Jesus pergunta para João, aliás, para Pedro. Pedro, tu me amas? E essa pergunta foi repetida 3 vezes. Na última vez, Jesus disse, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? De uma forma bem clara. Você vai apacentar, porém as ovelhas são minhas. E infelizmente, inclusive esses apóstolos modernos, os contemporâneos, eles costumam apropriar-se do povo, chamando de povo dele, ovelhas dele, igreja deles, mas é uma soberba de tal grandeza e infelicidade que mostra por A mais B por que não há respaldo bíblico para que eles sejam apóstolos. Porque os apóstolos do passado, eles escreveram cartas, epístolas, mandamentos, e a Bíblia diz, tá certo? Que todas essas escrituras foram divinamente inspiradas. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. O que é inspirada? Inspirada é aprovada por Deus. O apóstolo Paulo escreveu, aqui, capítulo de número 3, versículo 16, da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era evangelista. Então biblicamente, existiam 3 evangelistas. Tito, Timóteo e Filipe. Timóteo e Tito, eles recebiam orientação do apóstolo Paulo para designar pastores. E quem são pastores? Presbítero é pastor, tá certo? Então, quando se fala em presbítero, ancião, bispo, tudo dentro do mesmo conceito, tudo dentro do mesmo campo semântico. Pastor tem a mesma designação de bispo, e a mesma designação de ancião, e a mesma designação de presbítero. Ok? Só que as convenções e as denominações,
trouxeram conceitos distorcidos da palavra de Deus para justificar suas definições eclesiásticas, alegando que primeiro vem o pastor, e é o pastor que designa diáconos, é o pastor que designa presbítero, e é o pastor que designa evangelista. E acima desses evangelistas, presbíteros e diáconos estão os pastores, o que não confere, pela Bíblia não confere. O que Paulo escreveu aos Efésios acerca dos dons, nós falamos sobre os dons espirituais, tá certo? Mas existem os dons fictícios, ou vamos chamar de dons esporádicos, que são os dons de línguas, dons de cura, dons de profecia, tá certo? Esses dons são esporádicos, porque vez e outra Deus pode usar alguém a fazer, a usar esses dons. Ok? São dons esporádicos. Agora, os dons permanentes são esses dons citados no capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: Ele mesmo, ele quem? Jesus. Se você ler o texto, você vai entender que é Jesus. Texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos crentes, de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então esses pastores, alguém pergunta, por que não tem presbítero aí? Porque presbítero tem a mesma designação de pastor. Bispo, a mesma. Ancião, o mesmo. Observa que o apóstolo pode ser chamado de pastor? Pode. O presbítero é um pastor? Sim. E o bispo? Também. Observa que na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, capítulo de número 2, versículo 14, ele diz: Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenhais contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, um dos requisitos de Paulo, que ele ordenou a Timóteo, é que fosse apresentado a Deus. Então, primeiro, o obreiro, ele precisa ser apresentado a Deus, não ao ministério, não ao pastor, não ao bispo, não ao apóstolo, não, a Deus. Por quê? Porque quem vai dar a ele o dom para o ministério é Deus. Então, primeiro apresenta para Deus. E Deus vai aprovar o ministério desse cidadão a partir do versículo, vamos ver aqui, a partir desse mesmo versículo, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Tem obreiro que é uma vergonha. É uma negação, não tem uma mensagem, não sabe pregar, não sabe aconselhar, não sabe instruir, não sabe ministrar ceia, não sabe batizar nas águas, ninguém. Ele não sabe fazer nada, nem um casamento, noivado, não sabe, nem funeral, ele não sabe fazer nada. É uma vergonha. Então, como dizer que esse homem recebeu o ministério de Deus? Quando se recebe o ministério de Deus, logo se recebe instrução para exercer o ministério. Tá certo ou não? Então vamos lá. Não tem do que se envergonhar. Que maneja bem. Manejar é o mesmo que conhecer, analisar, aplicar bem a palavra da verdade. Tá certo? Mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto e tal. Então, o que Paulo está dizendo aqui é acerca do comportamento desses obreiros que, de fato, não fazia jus ao chamado que disseram que tinha. Tem pessoas que dizem ter chamado de Deus, mas não tem. Mas foram pegos no assalpão. Foram pegos no assalpão. Então eles dizem ser obreiros,
mas não tem chamado. Olha, parecendo Louro José. Bom, capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo diz o seguinte: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. O que significa episcopado? Episcopado é a corporação eclesiástica, é a carreira eclesiástica. Se alguém tem desejo de ser obreiro, excelente obra deseja. Por quê? Porque não é simples ser obreiro de Deus. Não é simples. E para ser obreiro de Deus, você precisa ser imparcial. Esse é um dos requisitos. Você não pode ter opinião partidária. Você não pode ter conceito partidário. Você tem que ser imparcial. Esse é um dos perfis de um obreiro. Aí versículo 2 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo: é necessário, pois, que o bispo, olha o que eu disse, o que é bispo? Pastor. O que é pastor? Presbítero. O que é presbítero? Ancião. Então esses nomes, essas designações fazem parte da mesma atribuição eclesiástica. Confere? Não existe diferença. O bispo é o mais alto, o presbítero está abaixo do presbítero. Não existe isso. Pela Bíblia, o que entende-se é que o evangelista, sim, o evangelista era aquele que designava, é aquele que ordenava os bispos. O que é ordenar? É impulsar. Então, Paulo está orientando a Timóteo, que era o evangelista, a designar obreiros para serem bispos das igrejas que eram fundadas. Confere? Tito recebeu a mesma orientação de Paulo, aliás, de Timóteo, pelo mesmo homem de Deus, o apóstolo Paulo. Olha aqui, a carta do apóstolo Paulo a Tito. Vamos lá. Tal, fiel é esta palavra e quero que a proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Bom, enfim, é o capítulo 2 de Tito é que vai trazer essas designações, ou o capítulo 1. Eu não vou ler aqui porque eu não quero ocupar muito espaço, mas o capítulo 1 eu vou ter que ler, infelizmente, terei que ler. Olha o capítulo 1 do apóstolo Paulo a Tito, a carta enviada ao apóstolo Paulo a Tito. Capítulo 1, versículo 5 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Confere ou não confere? Eu não ia ler, mas fiz questão para que não haja dúvidas. Então, Tito recebe atribuições do apóstolo Paulo a designar presbíteros, que tem a mesma prerrogativa de pastor, que tem a mesma prerrogativa de bispo e ancião. Ok? Só que hoje as denominações, elas fazem da Bíblia o que querem, ou pelo menos afirmando ter liberdade, ter intimidade com Deus a ponto de poder fazer tais mudanças. Negativo. Todos nós estamos sob as doutrinas dos apóstolos. E quais são as doutrinas dos apóstolos? Essas. Devemos seguir o que os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago e os evangelistas nos deixaram. Por quê? Porque é fundamento dos apóstolos. O capítulo que... Eita, o bichinho aqui tá atrapalhando. Mas deixa ele. Sinal que ele está gostando, né? Capítulo 2, versículo 20 de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha isso. Se é sobre o fundamento dos apóstolos, significa dizer por A mais B que nós devemos obedecer a palavra de Deus dada pelos apóstolos, não pelas convenções de hoje, porque são
afirmações, são ordens, as de hoje que eu estou dizendo, antibíblicas. Agora, consagrar pastora, porque era esposa de pastor, isso é o que chamamos de venda casada, né? Já que consagrou o homem, vamos consagrar a mulher também, porque assim os dois vão pagar a convenção. A ideia é financeira. Nem sempre a mulher tem chamada ministerial. Nem sempre. Geralmente, são mais os homens. E nem todos os homens têm chamada ministeriais também. Eu já deparei com homens que foram levados ao ministério tão somente porque serviram um café para o pastor achou interessante, falou, olha, vamos consagrar ele também. Assim, por amizades, por interesse financeiro, porque ele tem um bom CNPJ, né? É empresário, tem um bom salário, tem uma família bem empregada, bem estruturada financeiramente. Então, por questões totalmente infundadas, alguns são levados ao ministério. Agora, existem aquelas pessoas que não querem congregar, não querem se submeter a nenhuma denominação, e elas acham que por causa disso elas têm que abrir uma denominação. Aí abre lá, beijinho de Jesus, porta da salvação, caminho para o céu, filho de Abraão, filho de Maria, filho de Antônio, filho salvo de Maria, filho sei lá o que de João, e coloca a placa e fala, Jesus mandou eu abrir o ministério. Aí está lá, Pedro, Tiago e João, e aquela quantidade de gente não cresce, não desenvolve espiritualmente, nem numericamente, porque a Bíblia diz que no capítulo 3, a partir do capítulo 3, capítulo 5 de Atos, que a igreja crescia tanto em números quanto em graça. Então uma igreja que está aí há 30 anos, com aquele Pedro, Tiago e João, aquela mesma família, aquela mesma quantidade de gente, isso fica por A mais B provado que não é de Deus esse ministério. Então a pessoa tem que ter a sensatez de reconhecer que ela não tem chamado. Como pode um trabalho de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos ter a mesma quantidade de pessoas e ninguém desenvolve espiritualmente, ninguém conhece, até porque nem o próprio presidente ou a presidência, ou a presidenta ou o presidente, como preferir, nem ela conhece Bíblia. Nem ela sabe instruir, nem ela sabe batizar, nem ela sabe celebrar a Santa Ceia, nem ela sabe ministrar casamento, nem ela sabe fazer nada. E fica aquele monte de gente perdido, não sabe cantar um hino, não sabe uma ordenança, não sabe dar uma bênção apostólica. Está fazendo o quê, povo de Deus? Tenha a humildade, a sensatez de reconhecer que você não tem um chamado. Fica mais bonito você falar, oh, meu Deus, eu pensei que tinha chamado. Eu estou dando murro em ponta de faca, estou malhando em ferro frio e eu preciso procurar uma denominação onde eu deva congregar. E vou servir o Senhor debaixo da bênção de alguém, ou mesmo que aquele alguém seja suspeito, eu quero estar ali cultuando. Não precisa me dar o cargo, eu vou ficar ali cultuando, servindo ao Senhor, mas o que eu não posso é fazer de conta que sou pastor, sempre se eu não sei fazer nada, se eu não tenho um dom de ministrar, não tenho um dom de pregar, não tenho um dom de ensinar, não sei batizar, não sei fazer casamento, esse trabalho não cresce. Por que eu continuo aqui? Isso pode se configurar de soberba, e se for soberba, a Bíblia diz, e Tiago escreveu, bora ler? Tiago escreveu. Olha o que o apóstolo Tiago escreveu. Vamos ler aqui. Carta do apóstolo Tiago, carta universal do apóstolo Tiago, capítulo de número 4. Olha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. A partir do verso 1, vamos ler. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Tem gente que cobiça. Se fulano tem um ministério, eu também posso ter. Se fulano é pastor, eu também posso ser. Se o fulano tem, eu também posso ter. E fica aquela cobiça, cobiçando o que o fulano é, o que o fulano tem. Gente, nem todos têm chamado para ser o que quer ser. Confere, não? Então tenha a humildade de reconhecer que não, que você
não tem chamado para ser pastora, você não tem chamado para ser pastor. Submeta-se à vontade de Deus, seja servos e servas de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e não necessariamente querendo forçar a situação e querer ser pastor, ser pastora. Tá certo? Lázaro era pastor? Lázaro era apóstolo? Lázaro era presbítero? Lázaro era discípulo, discípulo amado. Recebia Jesus em sua casa. E aí? Para receber Jesus, para ser amigo de Jesus, você não precisa exigir, não precisa forçar uma situação, querer ser apóstolo, querer ser presbítero. Não, você precisa querer ser amigo de Jesus. Este é o segredo, ser amigo de Jesus. O próprio apóstolo Tiago, ele escreveu, e o capítulo 3 vai trazer aqui para nós o que Paulo escreveu. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Então você que se autodenomina, auto-intitula pastor, auto-intitula pastora, auto-intitula profeta, auto-intitula apóstolo, cuidado, você está assumindo uma atribuição que de repente você não tem chamado para tal, e ainda que tenha, a responsabilidade, a cobrança de Deus vai ser grande em cima de você. Não só agora, mas no grande tribunal de Cristo. Acerto de contas. Você está assumindo uma posição que talvez não é tua. E por isso você está induzindo algumas pessoas a forçadamente congregar com você. Talvez você está tendo aí, acha que aquelas pessoas que estão com você são companheiras, mas elas estão por alguma razão, talvez até por dó de você. Pensa consigo, se eu for congregar em outra igreja, e a irmã, coitada, e o pastor, coitado, vai ficar sozinho. Por quê? Eles pensam assim. Porque não vem em você uma liderança, não vem em você pulso firme, não vem em você chamado de Deus. Está com você simplesmente por dó. E aí todos vão morrer, né, abraçados. E aí? E a salvação? E o conhecimento da palavra? E o crescimento na graça? Como fica? Então vamos priorizar o crescimento na graça, crescimento espiritual, e vamos abrir mão da vaidade de querer ser, de querer ter, de querer fazer aquilo que nós não fomos chamados para ser, para ter, nem para fazer. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus te chamar, não se ofereça, não queira ser mestre, pois receberás o mais duro juízo. Esta é a palavra de Deus. Alguma dúvida que surgir, pode deixar o seu comentário, que nós, na medida do possível, vamos responder e respeitar o teu ponto de vista, caso você pense antagônico ao que dizemos, e ao que pensamos, e ao que ensinamos. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima mensagem, se Deus quiser.